Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um AbraliCast, o podcast aqui da Abrali. Eu sou o Heitor, faço parte do departamento de marketing na Abrali e hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, que são os cuidados paliativos e tudo isso integrado à comunicação também, né? Esse é um assunto essencial para a gente compreender como o cuidado integral e a forma da gente se comunicar impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes. E, bom, para isso eu estou aqui com um convidado super especial, o Dr. Douglas Crispim. Ele é médico paliativista e membro da Diretoria Mundial de Cuidados Paliativos. Então, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom, doutor. A gente que fica feliz em receber você. E bom, antes da gente começar a nossa gravação, eu só queria lembrar vocês que estamos passando pela campanha do Abralice, né? Uma campanha institucional aqui da Abrali. Então, se você puder, acesse o nosso site, faça uma doação que vai nos ajudar bastante, tá bom? Então, bom, vamos lá. Para começar aqui, doutor, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, né, principalmente para os pacientes, o que são os cuidados paliativos. Né, as pessoas acabam tendo uma visão, às vezes, um pouco distorcida sobre o que é isso. Então, você pode discorrer um pouquinho sobre isso para a gente? Com prazer. O cuidado paliativo é importante que você que está aí com o paciente ou familiar possa entender bem esse conceito. Todos nós vamos precisar desse cuidado em algum momento da nossa vida. É a prevenção e o cuidado ao sofrimento das pessoas que convivem com doenças que vão ser prolongadas ou mais graves ou que ameaçam a vida dessa pessoa. Esse cuidado ao sofrimento, ele envolve tanto o sofrimento que é causado pela doença, quanto também o sofrimento que é causado pelos tratamentos que a gente faz com essa doença. Esse cuidado ao sofrimento, quando a gente imagina que a gente recebe o diagnóstico de alguma doença, como por exemplo a doença hematológica, nós temos o sofrimento do corpo, que foi aqueles sintomas que a doença traz para a gente. Temos os sintomas psicológicos, que é aquela tristeza, aquela sensação ruim que a gente tem quando recebe o diagnóstico, que é ruim mesmo. Nós temos o sofrimento que a gente chama de existencial, que é assim, como é que vai ser daqui para frente? Está associado ao medo que a gente tem, e realmente faz sentido. E temos o sofrimento também social e da nossa família. Como é que vai ficar a minha família? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou adaptar a minha vida? Então, o cuidado paliativo ele ajuda a pessoa oferecendo cuidados por várias profissões que vão cuidar destes sofrimentos para a pessoa ter uma vida mais normal possível em qualquer fase da doença. E para fechar, ele é oferecido para qualquer idade, desde o feto até a pessoa idosa merece receber os cuidados paliativos. Perfeito, doutor. Uma super explicação aqui para aquecer o nosso bate-papo. E bom, na prática clínica, né, do dia a dia dos médicos, né, dos profissionais, em que momento que eles utilizam o artifício do cuidado paliativo para o paciente? Então, o ideal, e é importante a gente ter a informação correta, porque a informação é poder, né? Então, qual que é a melhor indicação para um cuidado que cuida de sofrimento? O momento que tem muito sofrimento. Então, o sofrimento ele deve ser o maior guia. Quando a gente observa nas fases de doença, desde fases iniciais já tem sofrimento. Porém, o ideal seria que os médicos oncologistas, os profissionais especializados em doenças específicas, eles conseguissem oferecer o cuidado paliativo básico. Da mesma forma, um paralelo, nem todas as pessoas que têm pressão alta precisam passar no cardiologista, porque o médico clínico geral consegue cuidar, o médico de família. No cuidados paliativos é mais ou menos assim. Nem todas as pessoas que têm sofrimento associado à doença precisaria de um especialista em cuidados paliativos, mas todas precisam do cuidado paliativo, ou seja, todas precisam ter a boa informação, que a gente vai falar muito disso hoje, ter um bom controle de sintomas, ter sua família cuidada, o seu luto cuidado, para que ela sim possa ter a vida dela mais próxima do normal. Então, o melhor momento
Nas ferramentas clínicas, a gente tem uma série de ferramentas clínicas que a gente usa como fases de doença, mas o principal guia que todo profissional, todo médico e todo paciente deve saber é o seguinte: eu estou passando por sofrimentos e que são talvez desproporcionais ao momento da doença que eu estou vivendo, e eles não estão conseguindo ser sanados só com a especialidade de base, então seria a hora de receber o cuidado paliativo. No geral, é um momento mais precoce dentro da doença, mesmo que esse cuidado paliativo ele vai ter menos atuação no início e mais atuação quando a doença está dando mais problema. Uhum. Perfeito, doutor. E bom, a gente consegue entender então que esse cuidado ele deve acontecer em qualquer fase do tratamento, né? As pessoas elas acabam tendo essa impressão, né, de que isso vai acontecer só quando você tem uma, de certa maneira, uma finitude, né, um paciente que já está, né, já não tem mais um tratamento disponível, algo do tipo. E pelo que você está dizendo aqui, não, né? Isso acontece durante toda a jornada oncológica, né? Exatamente. Infelizmente, o que que aconteceu na história, né, dos cuidados paliativos, que não foi só no Brasil, é que como era poucos profissionais e tinha muita desinformação associada, acabava-se que se chamava o cuidado paliativo somente no momento final da vida. E não que o momento final não precisa, o momento final precisa, porque eu gosto sempre de dizer que todos nós merecemos o melhor cuidado a vida toda. E a vida toda envolve o final dela, não pode excluir o final. Então, durante muitos anos, o cuidado paliativo ele só era oferecido, só era disponível quando o colega ele já não dava conta de cuidar mais, ou, que a gente vai falar disso também à frente, o colega que cuidava da doença também sente medo da morte. Então, o médico que cuida de alguém e o tratamento dele não funciona, ele também tem medo. E o medo, às vezes, que era para aproximar mais, porque a pessoa está precisando de mais cuidado, às vezes ele afasta. Uhum. Então, às vezes, no momento que a pessoa mais precisa, o colega fala assim: eu não vou mais cuidar da senhora porque eu não tenho mais quimioterapia. E a senhora agora vai para um outro médico no cuidado paliativo. E aí a pessoa, ao invés de se sentir abraçada e acolhida, ela se sente abandonada. Por isso que é melhor a gente entender o cuidado paliativo do jeito certo. O oncologista e o hematologista pode acompanhar em conjunto. E o paliativista ajuda a cuidar do sofrimento junto com o tratamento da doença, ela tendo cura ou não. Se ela tiver cura, ótimo, comemorar juntos. Ela não teve cura, eu vou precisar de mais cuidado ainda. Porque no final da vida a gente precisa de mais cuidado e não menos cuidado. Então não é abandono, a gente precisa de mais acolhimento. Sim, muito importante isso que você falou. E é interessante, pois o que você comentou também, doutor, sobre a pessoa, ela tem todo um relacionamento com o médico, então ela descobriu um câncer e ela tá tratando ali o câncer, né? Tem aquele relacionamento paciente-médico e nesse interim isso é cortado e aí ela vai para uma outra, para um outro profissional. Isso dá, assim, eu imagino, né, que seja uma sensação até de desassistência muito grande, né? Exatamente. Então, falando um pouquinho sobre a comunicação, doutor, você como médico paliativista, quais são os principais desafios que você encontra na conversa com o paciente, com os familiares e até da equipe multi sobre determinadas intercorrências e até a questão dos cuidados paliativos, de fato? Legal. Acho que o primeiro desafio que tem é a gente entender bem a fase da doença que está passando. E aí, dependendo do tipo de doença, a gente consegue identificar diferentes fases da doença: fase inicial, fase de novas recidivas, fase de mudanças de tratamentos, fase final de vida. Uhum. Na doença hematológica, a gente tem fases que são mais difíceis de identificar. Então, é mais difícil fazer o direcionamento da comunicação. Então, o médico e os profissionais da equipe multi, eles têm que ter uma atenção ainda maior na hora de comunicar. Então, o primeiro desafio
é ter a unificação da parte de prognóstico, para poder passar a informação com segurança para uma família, para um paciente. Não tem coisa que angustia mais você chegar num médico para receber uma conversa, a sua família, e o médico gaguejando ou com dificuldade de falar o que vem dali para frente. Segunda dificuldade é o treinamento dos colegas. Então, os colegas médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fono, TO, todos, né, nutricionistas, deveriam ter treinamentos de comunicação focados também no sentir. Porque quando eu vou comunicar algo com alguém, e essa é uma coisa, é uma notícia que às vezes não é boa, é uma notícia difícil, eu vou sofrer junto. E aí, se eu não treino isso, o que acontece? Existe uma tentativa, muitas vezes, de fugir desse sofrimento, né, entre os colegas. Então, esse medo que as pessoas têm na hora de comunicar pode passar para o outro que recebe a informação a ideia de que a pessoa está desinteressada na conversa. Então, às vezes, é ter um otimismo falso para a pessoa. Não tem coisa pior do que receber um otimismo falso. Agora, não tem coisa melhor do que receber um otimismo verdadeiro. Um otimismo autêntico, ele faz parte da nossa prática. Agora, falsear o otimismo, disfarçar a fala da doença, diminuir o tamanho da doença para a pessoa que está passando, isso é uma das formas de manifestação do medo de quem conversa. Uma outra coisa que acontece é usar a linguagem muito técnica. Se a gente vai conversar com uma pessoa, na linguagem do leigo, todo mundo entende. Então não importa se é um juiz, se é outro médico, quando um médico, alguém fala, a linguagem tem que ser a linguagem do leigo. Doença não evolui, a doença piora. Então, quando a gente conversa de uma forma tranquila, todo mundo entendeu que a doença piorou. Agora, quando a gente começa a querer disfarçar demais a fala, com frases técnicas e bonitas, é porque é um sinal que nós estamos com medo de falar a verdade olho no olho. Uma outra coisa é colocar a conversa para o paciente sempre com foco para fora. Por exemplo, o organismo da senhora não está respondendo com o tratamento. Não é o tratamento nosso que está dando errado. O problema é o organismo da senhora. Não, o problema é o tratamento mesmo. E a gente tem que assumir dentro da medicina que nós temos dificuldades, que a medicina não cura tudo. A senhora tem que ser forte. Então, é colocar de novo para fora. Então, quer dizer que se o meu tratamento não der certo é porque eu não fui forte? Não tem nada disso. A gente não escolheu ficar doente. Então, a gente também não escolhe se é forte ou não é forte. A senhora tem que comer, senão não vai melhorar. Tem que comer, mas será que a pessoa, se antes ela comia normal, agora ela está doente e perdeu o apetite, quem tirou o apetite foi a doença. Não foi a pessoa que parou de querer comer. Então, esses conselhos, essas frases, eles manifestam medo. E aí um outro problema que nós temos é a técnica mesmo. E aí realmente falha nos treinamentos que muitas pessoas que estão hoje atendendo o paciente aprendeu a comunicar ele e o paciente. Ele não recebeu um treinamento adequado, não foi certificado, não foi preparado. E é interessante, ele recebeu treinamento de como dar injeção, como fazer cirurgia. Só que se você somar todas as injeções que ele dá e todas as conversas que ele fez muito mais conversa do que injeção. E não recebeu o treinamento adequado. Treinamento para parada cardíaca, todo médico é obrigado a fazer. De conversar, não. Os médicos não é obrigado a treinar conversa. E aí eu fico pensando assim, é normal as instituições também acharem que as pessoas precisam ser contratadas só pela técnica? Se quando você que fica internado, quando alguém te pergunta o que você lembrou melhor numa internação, foi alguém que conversou e comunicou bem com você. Que muitas vezes não foi nenhum médico. Às vezes fala assim, eu lembro das meninas que traziam comida, eu lembro o técnico de enfermagem que tinha paciência de sentar ao meu lado, e a gente precisou, Heitor, ainda precisa falar para uma pessoa que o mundo foi esquecendo isso, que eu sentar do lado de uma cama para conversar com o paciente vale muito mais do que eu conversar em pé. E a gente ainda precisa falar isso. Mas é importante que os pacientes aprendam para ele saber qual que é o direito dele.
Uhum. Porque o paciente, ele é uma pessoa como qualquer outra. A diferença é que naquele momento ele está precisando de um cuidado. O outro que cuida amanhã é o paciente. Então é igual. Então a gente não conversa com o paciente, você conversa com a pessoa. Só que por acaso a conversa está acontecendo dentro de um hospital ou Uhum. dentro de um ambiente de quimioterapia, por exemplo. Sim. Então eu acho que esses são os principais problemas que a gente enfrenta hoje. Perfeito, doutor. Nossa, muito interessante o que você comentou. E veja como a questão das palavras, né, do que você comunica de fato para o paciente, ela, por mais que não seja a intenção do profissional, mas ela faz muita diferença, né? O que você comentou sobre o seu corpo não estar respondendo ao tratamento. Parece que você está jogando a responsabilidade para o paciente, né? Então, é muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, né? E essa questão da escuta que você comentou, eu acho que, bom, eu pelo menos tenho essa impressão de que o próprio paciente, né, às vezes até alguns profissionais, né, por ter essa discrepância entre ele ser o paciente e eu do outro lado, né, como médico ser o conhecedor, né, da doença, enfim, ele acaba te colocando num pedestal, alguma coisa assim, e na verdade não, é isso que você comentou. São iguais ali, né, e você tem que fazer esse tratamento de igual por igual, né? Imagine que chega uma pessoa que você não conhece, muito bem vestida, de gravata e muito bem organizado, cabelinho penteado, e você está de camisola dentro do hospital internado. E essa pessoa fala para você uma série de coisas técnicas, né? E em pé do lado da cama. A chance da família ou de você concordar com a pessoa ela é muito grande. Mas não necessariamente você concordou com o que ela falou. Mas você está numa posição hierárquica diferente. Então eu acho que se a gente tivesse que preocupar, a primeira coisa quando a gente fosse conversar com o paciente era quebrar essa sensação de hierarquia. Uhum. Não necessariamente precisa tirar sua gravata, nada disso. Quem acha que é bonito gravata, que não é bonito gravata. Mas a gravata só é um símbolo. Eu digo que na hora que você entra no quarto, você tá com vontade mesmo de sentar do lado para ajudar o indivíduo ou a pessoa que está ali. E aí, quando você escutar ela e sentar e olhar no olho e querendo de verdade, naturalmente você tira essa mesa que existe entre você e o paciente e a família, e eles entendem que, mesmo as coisas não indo bem, ele sabe que você está ali jogando no time dele. Aí sim ele vai ter coragem de discordar de você. Doutor, esse tratamento eu não vou concordar. Sim. Porque muitas vezes não é nem dada essa oportunidade para a família. Uhum. O médico só fala assim, ó, o tratamento é esse aqui, ponto. E às vezes a família assim está preocupado com uma coisa às vezes menor. Mas esse tratamento eu posso ir pescar? E o médico fala assim, mas como é que a pessoa me pergunta assim? Por quê? Porque o importante para a família era aquilo. Uhum. E nem interessa o que o médico pensa na prática, porque na prática ele faz a obrigação dele. Se ele for no público, ele é um servidor público. Se ele é no privado, ele está prestando um serviço. Ele deveria entregar o melhor dele. E ouvir mais. Porque às vezes você explicou uma hora para alguém e aí a pessoa fala assim, mas ele volta para casa? E era isso que ele estava pensando durante uma hora que você estava falando, a pessoa só estava pensando em uma coisa. E meus filhos? E quem que vai contar para minha filha? E se esse remédio der errado? Então, quando a gente não bota três opções, e eu acho que é importante a gente colocar qual que é o melhor cenário. Se der tudo certo, tem chance de ter esse e essa sequela. Uhum. Se a gente não der certo, pode ser que aconteça isso e a doença piore, o remédio não dá certo. E o que tem mais chance de acontecer agora? O que é mais provável? Mais provável é a gente não ter sucesso ou ter sucesso. E aí depois que a gente coloca isso tudo na mesa, ouvir o outro. E fala assim, não, aí, mas com esse risco talvez eu não vou querer.
E às vezes o médico não se conforma. Ele fala assim, mas como assim você não vai querer o tratamento? Mas como assim você não quer uma nova quimio que surgiu agora? Imunoterapia? Né? Transplante? E às vezes ele não parou para pensar o que era o sagrado para aquela pessoa, né? Mas ele sabe qual é o dele. E ali ele tinha que estar prestando atenção no ponto de vista do outro. Uhum, perfeito. E isso que você comentou, a gente recebeu em outro momento aqui do nosso podcast outros dois profissionais dos cuidados paliativos e um deles mencionou, né, num exemplo, né, num caso ali de um paciente que ele atendeu, é, ele explicou todas as questões ali relacionadas ao tratamento, enfim, mas a grande causa que ele notou, né, da dificuldade do paciente entre ir até o hospital e fazer o tratamento, enfim, não era o tratamento em si, mas era uma questão da logística dele. Então, são coisas que a gente não para pensar, né? E você, né, isso que você comentou, você tem um paciente que está com câncer, ele precisa fazer um tratamento específico ali, mas existem outros tantos problemas que ele carrega, né, que eles devem ser levados em consideração também, né? E é uma coisa que, de fato, para nós o que importa seria o objetivo final ali, né? Pô, fazer o tratamento, enfim, só que não, tem todo uma construção ali, né? Enfim, eu acredito que o profissional de cuidados paliativos, ele também carrega muito disso em si, né? Se você não para, se você não para conhecer o outro, para conversar, para conhecer ele como pessoa, é impossível você detectar essas entrelinhas, porque a chance da pessoa não trazer as entrelinhas é muito grande. A chance da pessoa não trazer as dificuldades reais dela para você. Né? Eu vou te dar um exemplo. Mesmo em hospital de alto padrão, eu já tive a oportunidade de atender uma vez uma paciente que ela estava utilizando vários adesivos e tal, tinha um bom controle da dor. Aí eu sentei para conversar e a gente começou a falar, puxei o assunto da economia ali, né? E aí ela trouxe, e aí ela trouxe os gastos que ela estava tendo, né, em geral, com a filha, com o outro filho, e aí aquela dificuldade ali, eu percebi que o preço daqueles adesivos que ela estava não ia dar para cobrir em casa, mesmo no hospital de padrão bom, pelo plano de saúde. Então, a gente perguntei do remédio, né? E aí ela conseguiu falar que estava caro para ela. Ó, Uhum, não vai dar. Falei, então vamos trocar o remédio. Então, às vezes é muito fácil o colega dar receitas e prescrever coisas, mas na verdade a gente tinha muito mais que estar ouvindo do que falando. E aí esse é um sintoma também. Será que o seu médico mais te ouve ou mais fala? uhum, Porque o que que a gente está precisando mais hoje no mundo? Observa como as coisas estão corridas, como é difícil você ter uma pessoa que para meia hora para te ouvir. Meia hora. E eu digo que tem muitos lugares que o colega não ouve 5, 10 minutos, né? Ou ouve um pouquinho e já interrompeu a pessoa. Agora não tem um presente melhor hoje em dia do que uma pessoa parar para te ouvir. Agora, para um paciente, tem um presente melhor do que o profissional que está cuidando dela parar para ouvir e aí ir conversando, sem focar o tempo inteiro na doença, as coisas vão aparecer. uhum, Vai aparecer aquilo que é bom para ela. E aí sim, quando você ouve e identifica o que é bom para o outro e o que ele precisa mais naquele momento, e você faz algo para ajudar, a gente está saindo do conceito de empatia, que é para, ou seja, primeiro, eu estou aberto e tenho a atitude de estar diante do outro, mesmo que ele fala coisas que eu também fico triste, e conversas difíceis, porque uma pergunta fechada, ela é uma fuga também. uhum, Ok, entendeu? Então, quando a pessoa tenta simplificar a conversa, é porque ela quer conversar menos mesmo. Agora, quando a gente pergunta assim, e aí?
né? Como que você está se sentindo? E como que você imagina que vai ser daqui para frente? Uhum. Você está colocando uma abertura em você mesmo como médico. Você está se tornando mais vulnerável para ouvir aquilo que o outro sente. E aí, a partir dali, eu estou sendo empático, eu estou exercitando a minha empatia. E isso é treinável, né? A gente pode falar também depois. E aí, depois, eu pego isso tudo e tomo uma decisão de ajudar o outro. Aí eu estou exercendo a compaixão. Então a pergunta é: será que os profissionais nossos hoje eles estão sendo, primeiro, empáticos e segundo, compassivos? Ou será que eles estão sendo apáticos ou simpáticos só? O simpático é aquele que, olha, ele dá um conselho para o outro baseado no que é bom para ele. A senhora devia fazer assim, ele te dá um conselho. Mas o devia fazer é o que você acha. Mas o que o outro acha, você só sabe ouvindo. Tá? E fechando essa parte, é importante lembrar que toda vez que eu faço bem ao outro, partindo de um sofrimento do outro, o meu cérebro responde com uma resposta de prazer também. Então, fazer bem ao outro me faz bem também. Então, um profissional que ouve mais, ele, de alguma forma, ele é recompensado com algo que não é dinheiro, mas é com injeções pequenas de felicidade na vida dele, mesmo no momento mais difícil do outro. Profissional que cuida bem e ouve bem e gosta de ajudar e está sempre ajudando também os outros colegas, ele vai recebendo como se fosse pequenas doses de felicidade. Uhum. E aí, se você somar todas essas doses, você vai diferenciar dois tipos de profissional lá no fim da carreira dele, que olha no retrovisor. Um que vai olhar para trás e falar assim: eu vi muitas dificuldades e coloquei muitas dificuldades também nos outros. Porque não dava, porque não era minha função, porque não era meu trabalho. E você vai ter um outro grupo que vai olhar para trás e falar assim: olha, teve um monte de coisa que eu não consegui fazer, mas eu tentei muito mais. E aí eu passei a maior parte da minha vida tentando ajudar os outros, mesmo aqueles que me tratavam mal, mesmo aquele profissional que falou coisas que eu não queria ouvir, mesmo aquele caso que chegou me pedindo uma ajuda de madrugada ou que me pediu para fazer uma coisa que não era da minha profissão. Mas ao invés de falar não, eu falo só um minutinho que eu vou descobrir como é que é. Será que o mundo está precisando de que tipo de pessoa agora? A pessoa que fala assim: isso aí não é comigo, tem que ver com o médico da senhora, tem que ver com a enfermeira da senhora, a senhora vai ter que passar numa requisição que vai ter que... É as pessoas que lavam suas mãos nas regras. Ou será que o mundo está precisando do seguinte: eu não sei ainda, mas eu vou descobrir para a senhora. Só um minutinho que eu já vou ver aqui quem que é. Deixa eu ligar para ela aqui que eu já passo para a senhora agora. Então, será que a gente está precisando mais disso, Heitor? Eu acho que tá. Sim. E os pacientes vêm no consultório, ele não vai falar espontaneamente para você o sofrimento dele. Se ele não ficar à vontade, ele não vai falar. É isso. Muito, muito interessante e forte o que você comentou, doutor. É porque é isso, né? É aquele sentimento de que não tem preço, né? É a gratidão. E aqui na Braille a gente tem até uma frase que é a Merula, que nossa fundadora repetia muito, que é poder ajudar é um privilégio, né? Então isso de fato é muito importante. E aí, pegando um gancho no que você comentou anteriormente, doutor, existem alguma. Você comentou um pouquinho sobre isso, mas existem algumas estratégias que os profissionais de cuidados paliativos usam para falar para um paciente a respeito de uma notícia ruim? Como que funciona essa comunicação num momento que não é bom? O que é importante é, primeiro, ele ter o domínio daquilo que ele vai falar e ter um plano possível para oferecer para os pacientes. Então, primeiro, ao conversar com o familiar ou com o paciente, ter um plano claro, ter o caso muito bem estudado, né? Ou seja, conhecimento prognóstico do caso, isso é importantíssimo. E aí, a gente segue, em geral, algumas regras, algumas sequências que a gente faz, que é os cuidados que a gente deve tomar.
né? Então começa desde o agendamento. Então na hora de marcar uma conversa com a família, e para a família também ficar ciente, não marcar conversas para daqui muitos dias. Então são muitos detalhes. Observa que alguém marca uma conversa, Heitor, eu quero conversar com você sobre o caso do seu pai. Que dia? Semana que vem. Na sua cabeça você já vai ficar. Então, às vezes, a tensão ela aumenta quanto mais tempo eu demoro do agendamento até eu encontrar. Observa que quando a família ou o paciente ou a gente chega para pegar um resultado de exame que você espera muito, você já chega mais tenso. Então, fazer as conversas tornar algo mais natural, mais rotineiro, mais curto, né? Ou seja, o tempo para ela mais curto. Segundo, acolher as pessoas bem e explicar que é o motivo da comunicação. Não conversar cada hora com um familiar separado. Isso gera um ruído enorme. Então, por quê? Porque quem é paciente sabe, né? Ele, se o próprio paciente for explicar a doença dele para outra pessoa, ele já vai fazendo o telefone sem fio da doença dele mesmo. Aí a tia vai explicar para outra, para a irmã, para o sobrinho, e aí na hora no final do telefone sem fio você não sabe o que chegou. Então é bom o médico e a equipe reunir todo mundo já numa conversa adequada, ou seja, primeiro com o paciente, mas sempre reunir o máximo de familiares já, fazer um acolhimento, explicar o que é que eles vai falar. Depois, na hora de escutar, escutar o que as pessoas sabem de forma adequada e direcionada, mas também escutar as emoções das pessoas. Não é só saber o que eles sabem, mas também ter perguntas que direcionam para o que as pessoas estão sentindo em relação àquilo ali, e principalmente o paciente, como é que ele está sentindo. Explicar a parte técnica de uma forma simples com a linguagem do leigo. Isso eu vou te falar que é muito mais fácil explicar na linguagem técnica do que no leigo. Então não adianta eu ser o médico chique, mas que não sabe conversar com uma pessoa simples. Quem não sabe conversar com a pessoa simples precisa aprender a linguagem que é a linguagem do mundo real. Porque a linguagem de dentro da faculdade, lá a gente fala assim, a doença evoluiu, quer dizer que piorou. A doença progrediu. Progrediu no mundo real é bom. Progredir é melhorar. Aí o paciente fala, então minha doença está melhorando. Falo, não, progredir é piorar. Eu falo, mas aí você está me confundindo. Então, muito termo técnico, é neoplasia, até o cuidado paliativo, o povo troca o nome dele. Suporte. Agora, é engraçado, esses dias eu passei aqui em português no Brasil e tinha uma loja de suporte. Eu falei, ó, deve ser uma loja de cuidados paliativos, né? Eles estavam vendendo aquele suporte, né? Suporte é muito amplo aqui, né? Então, paliativos é o nome. Assim, se acha bonito ou acha feio, é cuidado paliativo. O que importa é o cuidado que se oferece. Então, oferecer essa fala de forma simples e ao conversar uma coisa difícil, a gente fica sem chão quando a gente recebe. Então a gente tem que dar um chão para a pessoa. O que é o chão? Planejamento. Encerrar sempre com o planejamento. Bom, então a partir de agora, próximos passos. Esse. E ser honesto com o outro. Tem muita gente que fala assim, a partir de agora estou 100% disponível. Será que está 100%? Ninguém está 100% disponível. O povo acha o quê, então? Que o paciente pode ligar para você, então, 3 horas da manhã? Ah, não, que 3 horas meu celular está desligado. Então não é 100% disponível. Então, na hora que você não está disponível, quem que vai estar? O que é para ele fazer se ele passar mal? Como que eu faço se eu tiver um sintoma tal? E quando a doença não respondeu ao tratamento, o que vai acontecer dali para frente? Eu posso explicar para a pessoa. Pode ser que a senhora vai precisar mais de ajuda, o corpo vai ficar mais fraco, pode perder a fome. Então essas coisas explicadas, não é que é agradável, mas é verdade e é honesto com o outro, né? Então, a partir desse planejamento, faça cumprir o planejamento que você, o pacto que você fez com o paciente e com a família, de uma forma honesta, né? E eu acho que por aí. Então, em termos de técnica, o que é importante a população geral saber seria isso. Então, às vezes assim, eu, paciente, familiar, como que eu posso... Ah, eu assisti o podcast, para que serviu? Serviu para eu prestar atenção
E conhecimento é poder. Aí eu posso dizer assim, então, doutor, mas aí precisa me explicar melhor, que aqui eu não entendi essa parte aqui. Doença está melhorando ou está piorando? Tratamento está indo bem ou indo mal? Segunda linha, terceira linha, quer dizer o quê? Então é importante a gente colocar na mesa. E para os colegas médicos entender assim, eu sei que você queria que tudo desse certo, mas você disfarçar o que está dando errado não vai fazer dar certo. Então eu falar assim, não, é controle da doença, está piorando mesmo. Uhum. Só que nós vamos frear ela com alguns medicamentos. Nós vamos agora combater, frear, trazer ela para ficar mais estável, para a senhora ter uma vida melhor. Eu curei. É importante falar se curou ou não. Isso é honesto com o paciente. Né? O fato de você fazer de conta que curou não cura a doença. O fato de chamar câncer de neoplasia não faz ele diminuir. De falar tumorzinho no lugar de câncer também não faz ele encolher. O tumorzinho, zinho não quer dizer que encolheu o tumor. Agora, uma vez que eu sei o problema que eu tenho, eu encaro ele de frente. E pode saber, o paciente, vocês que estão assistindo, vocês sabem, tem uma força que às vezes a gente não sabe de onde vem. Agora, ela precisa nascer da honestidade. Enquanto o outro me esconde, e eu sei que ele esconde, que às vezes a família olha e percebe que o médico está nervoso. Uhum. Então vamos olhar todo mundo de frente para os problemas e combater eles. Na hematologia é mais difícil. A comunicação ela vai ter altos e baixos, a doença tem altos e baixos. Não é uma doença de fácil tratamento, não são doenças de fácil tratamento. Mas os tratamentos, que bom que é um dos que mais evolui, que mais cura, né? Então é muito Uhum. bacana isso também. Então tem muita coisa para comemorar, né? Na hemato-oncologia. Mas eu posso comemorar, mas eu não preciso negar o que dói e o que é ruim Sim, também. exatamente. É, imagino que seja complexo até, né, não só para o profissional de cuidados paliativos, mas você identificar esse perfil de pacientes, né? Porque pegando eu, por exemplo, Heitor, às vezes eu vou numa consulta e eu tenho muito disso, doutor. Sei lá, vou num cardiologista, né? Eu tenho um histórico de doença cardiovascular na família, de vez em quando eu vou lá falar com o cardio. E aí, na minha cabeça, eu fico com vergonha de perguntar algumas coisas, né? E imagina um paciente que tem um câncer, né? Então, pegando aqui o nosso cenário, né? Um linfoma, uma leucemia, e ele tem vergonha, ou ele quer perguntar uma coisa, mas ele não sabe, né, formular ali muito bem uma pergunta, enfim. E por outro lado, você já tem aquele paciente que quer saber de tudo, né? Aquele paciente que quer ser bombardeado de mais informações, informações. Então, como que é isso, doutor? Você saber diferenciar o perfil do paciente, né? Principalmente para os cuidados paliativos. Então, na prática, os dois estão sofrendo. Observa, você quando foi, estava angustiado e queria saber uma coisa e estava ou sem graça ou sem saber como perguntar, você está em sofrimento, observa. Felizmente, no caso, você não está passando por doença. Imagina quem está passando, está sofrendo mais ainda. Agora, ele tinha que pensar assim, ó, por que é que eu estou preocupado com os outros? Porque tem outros pacientes na sala de espera, porque o médico vai atender vários pacientes numa tarde. Mas por que que eu estou preocupado de perguntar da minha doença para o meu médico? Não pode. Aí a responsabilidade maior é de quem? Do médico. Nós, como profissionais. E não é só com o médico, qualquer profissional isso acontece. Então, a primeira missão nossa é tirar esse medo. E tem gente que pergunta coisas demais, e quando você vai ver, a pessoa está perguntando assim: mas quantos miligramas? Mas por que que não colocou a agulha tal? Por que que não fez? Quando você vai ver que está perguntando muito, muito detalhe, isso pode acontecer. Às vezes ela está fugindo de falar alguma coisa da dor emocional dela. Pode ser uma fuga também. Então eu já tive pessoas que, mas eu não vou querer, esse tipo de sonda eu não vou aceitar, porque
esse hospital aqui, e esse curativo, e tal, e por que vocês colocaram dessa forma, e o banho que era de manhã, e foi perguntando, 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 e aí eu falei assim, e como é que a senhora está se sentindo? Aí a pessoa parou e começou a chorar. Então é uma forma também de defesa. Por isso que é importante a gente mais ouvir do que falar. Então, mas principalmente quebrar essa barreira entre a gente e o outro faz que o outro fique à vontade. Não tem problema a pessoa ser perguntadora e a outra ser mais tímida. O que importa é eu tentar fazer o melhor atendimento para ela, conforme o que ela espera, né? E conforme o que é necessário, porque às vezes também o que você espera não é o necessário. Uhum. Vou dar um exemplo. Tem filhos angustiados, que fica muito angustiado, que pede para passar uma sonda no nariz da mãe dele. Mas a angústia é nele, mas o nariz não é dele. Ele pede para passar no nariz da mãe. Não que eu tô angustiado que ela tá com fome. A mãe não falou nada. A mãe não, quem falou que eu tô com fome? Não, vai passar no nariz dela. Isso não é racional, tá vendo? É emocional. Nós somos seres emocionais. Então, é o que eu quero, é o que é importante para mim e que seja necessário dentro da ética médica. Por aí. Perfeito. E mais uma vez a escutativa é tão importante, né, doutor? E pegando até esse gancho, bom, essa é uma habilidade, como você comentou, né? As pessoas elas podem treinar ali, né? E como que o profissional ele pode desenvolver essa habilidade, né, para poder escutar melhor o paciente e principalmente também a questão da empatia que você comentou, Dr. Douglas. Legal. A maioria dos treinamentos que a gente tem de profissionais, ele é focado em protocolos. Que ele é assim, passo um, passo dois, passo três. Médico, fala isso, espera a família fazer isso. Se ela chorar, você dá um lenço. Se ela botar aqui, você bota a mão no ombro. Esse treinamento, eu vou te falar, já está ultrapassado. Porque a vida real nunca segue certinho, né? Que ele prepara para uma coisa, mas na vida real o familiar vai ter uma reação diferente. Então, por isso que é mais importante treinar o sentir, Heitor. É mais importante treinar o sentir. Como que é feito o treinamento do sentir também? E isso serve também para a prática. Imagine que você vai querer treinar, jogar futebol. Não adianta você querer treinar no YouTube. Você vê o Ronaldinho jogando, não faz você aprender futebol. Você tem que ir para campo, tá vendo? Agora, se você pegasse a pessoa que nunca jogou num campo de futebol e já botasse ela direto, né? Corinthians e Palmeiras. Agora você vai, seu primeiro dia que você vai jogar futebol já é Corinthians e Palmeiras. Ele vai ficar mais nervoso. A chance dele chutar tudo errado e atrapalhar, ainda machucar o outro e ainda a televisão filmar ele ainda e perder, que aí o time dele perde, é maior. Então o ideal é fazer com o profissional de saúde? De tempos em tempos. É igual a gente falou o exemplo do futebol, podia ser vôlei, né? Uhum. O profissional ele tem que se submeter a treinamentos que têm simulações, que são como se fosse o treino do jogo. Quando ele vai lá no treino, ele cobra um monte de falta, ele cobra um monte de pênalti, mas não está valendo. Se ele errar, não dá problema. Então, quando a gente faz um treinamento bem estruturado, e aí essa é uma coisa que eu faço há muitos anos, né, com os profissionais, e quem mais veio fazer treinamento com a gente foi médicos, não somente o treino ali na simulação, com os atores, enfim, né, que são os casos clínicos, mas também parar um momento para ele olhar para ele mesmo. Porque eu não consigo cuidar da tristeza do outro se eu não olhar para a minha. Que a tristeza do outro faz eu ficar triste também. Eu não consigo cuidar de alguém com raiva de mim se eu não olho para a minha raiva. Quando eu fico, como é que eu fico quando eu sinto raiva? Então nós treinamos também os sentimentos dos colegas através de situações simuladas e de outras dinâmicas para a gente exercitar a humanidade dele.
que na vida real foi se perdendo dentro da medicina, que foi se perdendo também ao longo dos anos. Que medicina era sinônimo de gente cuidando de gente. E hoje, se você perguntar na rua o que é medicina, muita gente vai falar, é sinônimo de fazer exame e internar no hospital, né? De fazer ressonância, de fazer cirurgia, de fazer procedimento. Isso são meios para a gente entregar aquilo que é a medicina de verdade. Ou seja, o profissional de saúde de verdade é gente cuidando de gente. Só que na correria do dia a dia isso vai se perdendo. Então são essas duas formas. Treinar antes de ir para o jogo, só que a maioria dos profissionais não treinou antes de ir para o jogo. O mundo botou ele no estádio direto. E aí, com certeza, se ele olhar no retrovisor, ele teve muitas vezes que ele cometeu falta sem querer com a família. Ele fez coisas ruins e ele perdeu o jogo, muitas vezes. E ele não teve ninguém para ele falar, poxa, eu perdi o jogo, não foi legal. Uhum. Então é treinar de forma programada. Um profissional não pode fazer só um treinamento, ele tem que estar sempre se atualizando na parte de comunicação e de empatia. Porque senão ele vai continuar, que muitos já são, o profissional medíocre que você, paciente, não merece ser cuidado por ele. Você merece ser cuidado por alguém bacana, porque já está passando pelo sofrimento da doença. Agora eu tenho que passar pelo sofrimento da imaturidade comunicacional de um profissional ainda, isso não é responsabilidade do paciente. Aí as instituições, e aí o bom que vocês aqui, vocês têm feito um trabalho muito bacana de também capacitar os colegas, né? Isso é uma responsabilidade, sustentabilidade social, que é uma resposta da instituição de vocês para a sociedade. Essa mesma resposta, será que está sendo dada pelo hospital que está te cuidando, pela clínica de oncologia que está te cuidando? Ou será que lá o treinamento é só de dar remédio e fazer exame? Ou será que também está treinando como é que gente fala com gente, né? Essa é uma pergunta. Sim, exatamente. Muito interessante e até pegando um pouco do contexto que você comentou, doutor. Aqui na Braille a gente fala muito de pacientes que vão ficar longos períodos sendo cuidados, né, assistidos pelos profissionais ali da equipe multi, dos médicos, enfermeiros, enfim. A gente tem casos, muitos casos de pacientes que relatam que, por exemplo, casos de linfoma ou de alguns tipos de leucemia mais aguda, ficam ali 2, 3 anos, né, tratando, depois vai fazer um transplante, né? Então são tratamentos de fato Bom, muito longos. E aí como que o profissional do cuidado paliativo ele pode contribuir nesse momento, durante esses tratamentos, né? Principalmente que tem uma longevidade maior. eu acho que muita gente já falou aqui, mas o que é necessário a gente cuidar junto com a família é que dentro do tratamento em oncohematologia você tem um grau de incerteza no tratamento. E uma coisa que o médico tem muitas vezes é ele querer sempre dar uma certeza para a família. Só que tem coisas que não tem. E na oncohematologia tem um aspecto de probabilidade, de risco realmente que existe. E quando eu estou nesse preparo ainda para o meu transplante, que eu tenho que saber como é que vai ser dali para frente, o importante é a gente trazer a comunicação cada vez mais para o momento presente, de como que a gente está agora, e de fazer o que tem que ser feito. E quais são os recursos que eu tenho como pessoa para ir passar um passo de cada vez para frente. E talvez os médicos e os profissionais de saúde deixarem essa comunicação no presente muito bem organizada na cabeça do paciente e da família. E deslizar nessa incerteza de uma forma mais serena. Porque quando não tem a certeza e eu fico tentando dar um contorno positivo em coisas que eu não tenho certeza, eu pioro a situação.
Então, é trazer as informações reais com foco no presente e resiliência no período de incerteza. Certo. Perfeito, doutor. Bom, a gente discorreu bastante aqui, né, sobre as questões emocionais, né? Enfim, falamos sobre empatia também. E agora, doutor, eu vou entrar numa parte aqui da nossa conversa que, para as pessoas que estão nos assistindo, talvez seja um pouco delicado, que é a questão da morte, né? Da finitude. Como você acha que os profissionais eles podem transformar essa conversa em algo mais natural, digamos assim, né? Porque é claro que ninguém quer receber uma notícia de um desfecho ruim, alguma coisa do tipo, mas trazer para esse contexto natural de fato, né? Existem visões que romantizam a morte. Que a morte é um momento encantado, existe uma visão mais romantizada da morte, tá? É uma forma também de se ver, é uma forma de enfrentar. E a morte, ela fala muito pra gente sobre vida, no final das contas, né? Porque quando a gente se depara com momentos de risco, que seja ele um risco maior ou menor, da gente morrer, a gente automaticamente a nossa cabeça é como se apagasse tudo que é coisas fúteis, coisas simples, briguinhas, coisas desnecessárias e ficasse as coisas mais essenciais e as pessoas que a gente mais ama, os sonhos que a gente realmente valoriza na vida. Então, a morte ela nos direciona para aquilo que é essencial. Então, pensar na morte é importante por conta disso também. Porque seja você enfrentando ou não um momento de proximidade da sua morte, a pergunta maior que vai ficar é o que é mais essencial na sua vida e será que você está dedicando a maior parte do tempo para isso? Então, se a gente listasse agora as coisas que são mais importantes para você, você está fazendo a sua vida valer a pena para aquelas principais coisas que você escreveu que está no topo da lista? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, que morte, em geral, é uma experiência negativa. Né? E não adianta a gente querer também, de novo, contornar a experiência da morte de forma positiva. Assim, olha, se eu tô hoje com a funcionalidade, você tá aqui, tá, eu também não tô afim agora de morrer, não. E eu acho que o paciente também não, você que está vendo, não. Porém, ela é uma experiência real para todos. Né? E como que a gente lida com essa experiência sendo família e sendo paciente? Não de forma mais positiva, porque eu não entendo isso como algo positivo, mas de forma mais realista, focando naquilo que realmente importa. Então eu acredito que fugir do tema, fugir do assunto, não faz o assunto sumir. Então, uma vez que a doença chega numa fase difícil, inevitável, é importante a gente olhar de frente também para isso. Ou seja, do que é que eu estou com mais medo agora, nesse processo que eu estou passando, né, de despedida e da minha família? O que é que eu estou deixando fora do meu essencial de fazer? Quais as palavras e as coisas que eu quero dizer e que eu estava engasgado e que eu ainda não disse, que eu, enfim. E como também que eu posso enfrentar esse período cuidando de mim da melhor forma, sem me culpar, sem entrar numa lógica de sofrimento existencial muito grande. Então, nesse momento, é necessário ter equipes preparadas para te ajudar e você aceitar essa ajuda. Então, na sociedade em geral, não associar diretamente o cuidado paliativo com a morte, isso é importante, mas não dissociar também. Por quê? Porque no momento que a gente estiver próximo de falecer, a gente vai querer muito ser bem cuidado. Então, ter um time bacana que está te cuidando,
e que faça valer a pena até o último momento que for possível. E sem se cobrar, sem se culpar mais do que o necessário, né? E eu acredito que esse momento final não vai ser agradável, ele vai ser rico em significado, mas ele também vai ser rico em dor. E a dor do luto que acontece antes e do que acontece depois, né? Dos que ficam, né? Sim. Mas ele vai acontecer, não tem como fugir. E tentar fugir ou disfarçar o tema não faz ele deixar de existir para nenhum de nós, e nem para o médico, nem para o psicólogo, nem para o nutricionista. Uhum. Perfeito, doutor. Você salientou bastante essa questão da gente não contornar os problemas, né? Acho que isso é muito importante e aqui também não é incomum a gente receber relatos de pacientes. Claro que no momento do diagnóstico surge ali uma questão, né? Pô, será que eu vou morrer? E sobre o que você falou agora, de você elencar os pontos mais importantes, né? Enfim, a gente vê, né, e recebe muitas mensagens de pessoas que dizem o seguinte: quando eu recebi um diagnóstico e eu enfrentei, de certa maneira, um pouquinho a morte, né? Estive um pouquinho mais próximo da morte. Eu não pensava no meu trabalho, eu não pensava num problema que eu tive, pensava num pai, eu pensava numa mãe, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante, né? E acho que o profissional também, de novo, ele tem que ter a questão da escuta muito bem, né, colocado, e saber, como que eu posso dizer, saber auxiliar o paciente durante esses momentos de uma forma que seja, não, como você disse, contornando o problema, mas que seja certeiro e que consiga de fato ajudá-lo, E né? não piorar. É isso. Eu acho que muita ajuda quem não atrapalha, né? Então, vamos dizer assim, a pergunta maior para quem está passando por essas situações, mas também para quem não está. A pergunta é: tá, se for hoje ou se for amanhã, eu estou tentando, não necessariamente preciso estar cumprindo, mas eu estou tentando fazer as coisas de acordo com aquilo que é mais importante para mim, para o meu coração, que me fez sentir mais incrível nessa vida. Será que eu estou ao lado das pessoas que me fizeram me sentir mais incrível, com a roupa que me fez me sentir mais incrível, com a comida, com o lugar, na medida do meu possível? Às vezes eu não tenho força para estar em Fernando de Noronha, que me fez sentir incrível. Mas também tem outras opções sem ser Fernando de Noronha, né? Então, assim, o Fernando de Noronha é sagrado para mim. Sagrado mais ou menos, porque você foi uma vez só lá, é caro, né? Tá bem? Então, estou dizendo assim, e no dia a dia? No dia a dia tem alguma coisa, alguém que você lembra, que você queria, poxa, eu queria abraçar essa pessoa agora, e que dá para você. Eu tava vindo para cá, eu tava vindo para cá e aí tinha algumas ligações da minha avó no meu celular e eu vim falando com ela no vídeo chamada, né? E é sobre isso. Eu poderia não falar. E aí, e o tema era: eu estou com saudade, queria te encontrar mais, vou marcar pra gente ir lá na roça, né? E falar alguma coisa que tá ali para ser falado, né? E talvez a gente pensa muito e não faz. Uhum. E esse contato com a morte nossa, dos nossos pacientes, dos nossos parentes, vai fazer a gente pensar, talvez ainda não estando morrendo, ou estando, nas coisas que são mais importantes. Então, a única dica que eu dou é o seguinte: cobre para ter cuidado paliativo. Por quê? Porque se a pessoa está passando por uma fase final da vida dela sem cuidados paliativos, às vezes as dores vão estar pior, a falta de ar vai incomodar mais, a fraqueza,
a parte psicológica, o sofrimento vai estar maior. Então ela vai aproveitar menos. Ela vai aproveitar menos o momento que ela tem. E nós vamos ter o hoje. Então, fazer o que tem que ser feito, um dia de cada vez. Eu tenho o hoje, foca naquilo que é mais importante. Sim. Né? Da sua lista de 100, 200 coisas, com certeza você deveria estar entregando 80% da sua atenção para 20% dessas coisas. Uhum. E aí cada um vai ter uma coisa que é sagrado para ele ali dentro dessas 20. Sim, são pequenas coisas, né, doutor? Tem até aquela frase que ficou famosa um tempo atrás, que a pessoa às vezes ela vai ler uma embalagem de um chiclete e ela descobre o segredo do universo, né? Então, é no significado que a gente coloca as coisas, né? Exato. Bom, doutor, a gente já discorreu sobre tudo praticamente. Estamos chegando ao final aqui da nossa gravação. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, aos pacientes. Quero, não sei o dia, a hora que você vai estar assistindo esse podcast, mas eu queria que você recebesse um grande abraço. Eu espero que você esteja tendo um bom dia e uma boa noite, e que nesse momento agora esteja acontecendo coisas especiais na sua vida, que você esteja cercada por pessoas bacanas que gostem de cuidar. E em relação à comunicação, que você possa, talvez com esses conhecimentos, que foram poucos aqui ainda, ter mais poder, e o conhecimento é poder, para que você possa cobrar e saber, né, que você merece ter um atendimento de qualidade com pessoas que queiram estar ali, que sejam honestas, que não escondam as informações, que queiram ouvir, que queiram sentar do lado mais do que estar em pé, que queira te abraçar, te tocar e que queira que você esteja o melhor possível. E também pessoas que sejam pessoas que não esconde sua vulnerabilidade, que não tem medo de falar que o tratamento não está dando certo, que você possa assim ser seguro de que a honestidade vai caminhar ao lado de vocês dois sem ter essas omissões em qualquer fase do seu tratamento. E que, além do seu dia, a sua vida seja encantada hoje e sempre. Um abraço. Perfeito, então a gente termina com essa super mensagem do Dr. Douglas. Eu quero lembrar a todos vocês que você que é paciente, que está assistindo essa gravação, se por algum motivo você tem uma dificuldade, né, ou alguma intercorrência que você esteja passando, busque a Abrale, fale conosco, né? A gente tem pessoas aqui que podem apoiá-lo, né? Pessoas especialistas, né? Tanto da parte de psicologia, apoio no geral, tira dúvidas, programa de segunda opinião médica. Então falem conosco. E vou aproveitar também para pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, né? Seguir a Abrale nas redes sociais, @AbraleOficial. E, de novo, se você puder fazer uma doação, vai nos ajudar bastante. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e até uma próxima, pessoal. Obrigado.